Boa noite a todos que estão me assistindo agora e que talvez me assistam depois. Estamos aqui para o nosso segundo programa, que ainda não tem nome. Inclusive, preciso bolar um nome aí para o programa. Se tiverem algumas sugestões, podem mandar, né? Quem sabe daí brote um nome legal para esse programa, que é um programa modesto, né? De apenas alguns minutos semanais aqui na nossa segunda-feira, para rezarmos juntos e meditarmos juntos acerca de questões do cristianismo, ainda mais em tempos onde o cristianismo corre um tremendo risco de perseguições dos mais variados tipos, né? E antes de mais nada, vamos começar rezando, e rezando especialmente para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude nesse momento em que a proposta para a liberação do aborto, o assassinato das crianças, o extermínio dos inocentes pode ser ainda mais avançado, ganhar ainda mais progresso diante do Supremo Tribunal Federal e do nosso Legislativo e de tantas pessoas que apoiam essa causa abominável. Os motivos pelos quais o aborto não deve ser defendido jamais, jamais, em nenhuma circunstância pelos cristãos, você já tem um vasto material aí na internet que você pode procurar e encontrar. Então cabe a nós rezar nesse momento para que Deus, na sua infinita misericórdia, tome suas providências, sempre lembrando, pedimos a Deus, como Jesus Cristo pediu, que afaste de nós esses cálices, mas que não seja feita a nossa vontade, sim a dele. Ele sabe os desígnios necessários para seus planos maiores. Então começamos rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, a nossa meditação de hoje vai tratar de um tema, na verdade uma continuação do tema da semana passada, inclusive cumprimentando aí, acho que é o meu amigo André que mandou um boa noite aí André, e boa noite a todos que entraram e estão acompanhando. Semana passada, depois que eu terminei o primeiro encontro, o primeiro programa, eu vi que o meu amigo Homero tinha mandado uma pergunta: por que começaram as rebeliões contra a igreja? E foi muito boa a pergunta, porque justamente ela gerou o ensejo para o que serão os nossos próximos programas, né? A minha ideia é ir trabalhando temáticas, né? Então, nesses próximos programas, começando por hoje, nós vamos investigar alguns momentos em que a igreja sofreu tremendos ataques. E aí eu quero que vocês notem algo muito curioso, eu quero que vocês reparem ao longo dos temas que eu vou falar hoje, se vocês notam um padrão dentro de cada um desses eventos, né? É importante que esse programa ele se inspira fortemente no apostolado do Padre Paulo Ricardo, que tem insistido muito na ideia de que nós, enquanto cristãos, comecemos a pensar. Então não basta só ouvir o que o padre fala na missa lá do domingo, não basta rezar apenas, é preciso estudar, é preciso ler, ouvir, meditar sobre aquilo que Jesus ensina e tentar destravar esse nosso órgão fundamental chamado cérebro. Pois bem, uma coisa interessante é o seguinte: muito antes desses ataques modernos feitos contra a Igreja Católica, seja ele de que ordem for, e antes mesmo daquilo que vai ser a grande ruptura que é o movimento protestante a partir do século XVI, nós temos uma série de eventos
que nós chamamos aí de movimentos heréticos, tá? Então vamos entender primeiro o que é a heresia, porque muita gente confunde e falam-se tremendas bobagens sobre o que é a heresia e o seu contexto na época da Inquisição, tá? Então, primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: o ato da heresia não é simplesmente o ato de uma pessoa dizer algo errado acerca do dogma da igreja ou da Bíblia. Então vamos supor uma pessoa lá na sua ingenuidade ou por falta de conhecimento falou algo diferente sobre a Bíblia, sobre Nossa Senhora, sobre Jesus, discordou da igreja, né? Veja, isso ainda não é a heresia. A heresia é quando a pessoa faz isso premeditadamente e conhecendo a luz da verdade. Então vamos pegar um exemplo aqui dentro das discussões dogmáticas da igreja, tá? Vamos pegar, por exemplo, a questão da virgindade de Nossa Senhora. Esse assunto foi amplamente discutido e depois de muita discussão e debate, a Igreja Católica firmou como dogma: Maria era e continuou sempre virgem, fisicamente virgem, certo? Aí, vamos supor que uma pessoa lá leu a Bíblia, não entendeu bem o contexto, pegou aí a tradução no português e tem um momento lá em que Maria chega com um grupo de homens. E aí quando vão falar isso para Jesus, fala: Jesus, estão aí Maria e seus irmãos. Essa palavra irmãos, ela é muito polêmica porque ela vem do grego, tá? E poderia designar muito mais do que irmão de sangue, mas também irmãos de comunidade, primos muito próximos, pessoas muito íntimas. Entrava nessa categoria de irmãos, né? Nesse sentido, uma pessoa levada aí pela ignorância ali diante dessa tradução que não expõe a verdade sobre o tema, poderia dizer: olha, Maria teve outros filhos, ela teve relações íntimas com José. Muitas vezes ela está falando isso guiada por uma falta de conhecimento teológico. Aí vem alguém e explica a teologia para ela, explica que Maria, inclusive quando ela diz ao arcanjo Gabriel: mas como vou ter filho se não conheço homem algum? Esse conhecer em sentido bíblico quer dizer as relações íntimas, né? Nenhuma mulher que fosse ter relações, como qualquer mulher casada, perguntaria isso. Se um anjo aparece e fala: você vai ter um filho, óbvio. Soma um homem, soma uma mulher em relação íntima, você entende como é que gera um filho. Maria faz uma pergunta muito diferente do restante das mulheres que não podiam ter filhos na Bíblia, por exemplo. Ela pergunta: como vai se dar isso se não conheço homem algum? E nem poderia conhecer intimamente porque tinha sido prometida a Deus. Então você explica isso para uma pessoa e ela, ciente disso, começa a falar contra o dogma da igreja. É isso que é uma heresia. Então tem que ter um ato de consciência de discordância. Muito bem. Vamos falar hoje de 5 grandes heresias que aconteceram. E aí, como eu disse para vocês, minha proposta é que vocês vão reparando, vão prestando atenção e quero ver se vocês notam um padrão importante. Lembre-se que a nossa discussão começou com o seguinte: a igreja enfrenta uma grave crise. Essa crise parte não apenas de fatores externos, mas também de fatores interiores, fatores de pessoas que se dizem católicas, muitas vezes até sacerdotes católicos, que não seguem aquilo que a igreja determina. Então a nossa intenção é chegar a entender 2 coisas importantes: como chegamos a esse momento de hoje, a essas pessoas de hoje dentro da igreja, e segundo, entender a reflexão central espiritual que isso nos aponta. Primeira coisa, se você está pensando assim: olha, a igreja está cheia de gente podre, vou abandonar a igreja, esquece, esse não é o caminho. Nós já vimos semana passada que entre os 12 apóstolos que Jesus escolheu, já havia uma que se corrompeu. No meio dos 12, um homem que estava diante do próprio Deus já abandona esse caminho, que é Judas Iscariotes. Mas vamos conhecer aí rapidamente os outros movimentos que eu falei para vocês, né, de heresia, lá nos primórdios da igreja, né? O primeiro movimento foi chamado aí de arianismo. Bom, antes de mais nada, não pretendo me alongar muito, porque minha proposta com vocês é levar no máximo meia hora aqui de encontro. Mas veja, a igreja acredita piamente que Deus é um ser
tá? Mas que existe, o ser dele existe em 3 pessoas, não são 3 deuses. O cristianismo é monoteísta, porém é o mistério da Santíssima Trindade. Deus então existe em 3 pessoas diferentes e complementares e unas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora os teólogos e primeiros cristãos já soubessem que Jesus era Deus desde o princípio, demorou algum tempo para os padres da igreja escolherem as palavras e os conceitos certos para relacionar essas 3 figuras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda mais com os mistérios propostos pelo livro do Apocalipse. A chave para a expressão apropriada da verdade, né, dessa verdade, da relação entre o Pai e o Filho, era uma palavra que vinha do grego, tá? Não existia na Bíblia, que é a palavra que a gente traduz como consubstancial, ou seja, são 3 pessoas que possuem a mesma substância divina. Quando a gente fala substância hoje, é muito comum a gente, por causa da química escolar, né, pensar em substância do ponto de vista molecular ou até as propriedades químicas que a gente pode perceber no tato, né, ou no paladar ou coisas do tipo. Substância no original quer dizer aquilo que dá existência, o ser da coisa, tá? Na sua totalidade. Pois bem, não é à toa que quando a gente reza o credo completo, né, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós dizemos que Jesus é gerado, não criado. Jesus não foi criado, ele já é parte de Deus e Deus não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu, ele é eterno. E Jesus é consubstancial ao Pai. Tem a mesma substância. Boa noite aí, Ana, que me saudou aí entrando agora. Então, o arianismo, ele foi criado por um padre de Alexandria chamado Ário, no século IV. Ele foi inclusive amplamente combatido por São Basílio Magno. Então repare que quem cria essa ideia herética é um padre chamado Ário. Sua ideia principal era que o Filho de Deus, tá? O Verbo encarnado, não era igual a Deus Pai. Ele era uma criatura feita do vazio como o resto do mundo. Ário ensinou que Deus Pai nem sempre foi Pai. Ele cria Jesus, que é o Filho, e a partir de então ele se torna o Pai, né? Isso gerou uma polêmica tremenda. 318 bispos reuniram-se na cidade de Niceia em 325 para condenar essa heresia e, pensando, né, teológica e biblicamente, né, nas escrituras, na tradição, orando, pedindo a inspiração do Espírito Santo, declaram então que Jesus é Filho de Deus e possui a mesma natureza de Deus. E um grande respaldo bíblico para isso está em João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo. Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus também é Deus, consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo. A segunda heresia que vamos tratar aqui é o nestorianismo, fundada por um arcebispo de Constantinopla no século V. Ele se chamava Nestório. Para ele, Jesus não era apenas um Deus homem com 2 naturezas, mas ele também tinha 2 personalidades, uma que nasceu de Maria, humana, e uma divina, vinda de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, não foi a encarnação da palavra de Deus que assumiu a natureza humana. Para Nestório, vem a natureza divina do Cristo e a natureza humana de Jesus e se misturam, tá? Bom, o grande problema é que para ele era impossível uma mulher carregar Deus, ser mãe de Deus. Mas veja, Jesus é mãe de Deus a partir do momento em que esse próprio Deus realiza um milagre de se transformar de Deus em carne, em ser humano,
Portanto, uma coisa que a igreja diz muito claramente é: Jesus tinha e sempre teve, quando veio à Terra, duas naturezas, a divina e a humana, ao mesmo tempo. Não foram duas naturezas que se misturaram. Esse Deus se humaniza inteiramente e as duas naturezas são interligadas. Então, quando Maria gera Jesus, faz o parto de Jesus, não está nascendo ali um ser humano que recebe uma divindade. Ela já está dando à luz um humano Deus, que é Jesus Cristo, as duas naturezas de Cristo. Portanto, ela não é, como diria Nestório, né? Christotokos, portadora do Cristo. Ela é Theotokos, né? Portadora, a mãe de Deus. Né? Sabemos que ela não é mãe de Deus Pai, é mãe de Deus Filho, mas é mãe de Deus. Então, essa foi uma heresia que gerou muita discussão dentro da igreja. Também tivemos o monofisismo, que defendia a ideia, né, de que Jesus tinha apenas uma natureza. Tá? Essa heresia negava que Jesus fosse plenamente humano, e já que ele não era plenamente humano, ele era principalmente ou totalmente divino, né? Ele era capaz de coisas maravilhosas porque ele era totalmente Deus. Isso gerou um problema para a igreja, porque Jesus dizia, né, para que nós aprendêssemos dele, com ele, seguíssemos seus passos, tentássemos alcançar a perfeição dele, colaborássemos com ele na salvação das almas. E como seria possível isso se ele é divino e nós meros humanos? Mas ele também era, então, Deus. Ele tinha duas naturezas e era também humano. Ele era os dois. Né? Tanto é que as partes humanas de Jesus ecoam em alguns momentos de oração muito humanas. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Então essa é uma pergunta que ele faz, um momento de oração muito humana, né? Ou um momento em que ele está com medo ali no Horto das Oliveiras e pede a Deus, né, se for possível que passe esse cálice sem que eu beba. Então, Jesus, perfeito como era, né, também tinha natureza humana. E o criador dessa heresia foi um arquimandrita. O que é um arquimandrita? É um superior de um mosteiro da igreja ortodoxa, antes de ter havido a separação, né, o cisma do Oriente. Pois bem, tivemos também o monotelismo, que surgiu de um monge chamado Máximo, que dizia que havia duas vontades, né? Perdão, essa heresia foi combatida pelo monge Máximo, né? Que dizia: Jesus tinha duas vontades, a vontade da natureza divina e a vontade da natureza humana, né? Mas o monotelismo, ele dizia que Jesus só tinha um tipo de decisão, né? Apenas uma vontade, a vontade divina. Como comentamos aí no monofisismo, Jesus também tinha vontades humanas, embora ele nunca tivesse caído em pecado, né? E por fim, a iconoclastia, que foi uma heresia que achava que as imagens eram pecaminosas, idolátricas, e portanto resolveram quebrar e destruir as imagens, sem entender que as imagens não são adoradas, elas são referências de pessoas santas que, de uma forma muito catequética, nos ensinam caminhos para seguir Jesus Cristo. Então, quando um católico reza para uma imagem, não está rezando para aquela figura de gesso, não está adorando a figura de gesso. Ela está suplicando intercessão e se espelhando na vivência e na transmissão de cristandade daquele santo como um exemplo para a sua vida. Que haja cristãos que confundam as coisas e acabem se atrapalhando nesse processo, não há dúvidas. Mas não existe adoração de imagens, e sim veneração dos santos representados naquelas imagens. Pois bem, se nós repararmos bem em todas elas, ou na grande maioria dessas heresias, quem são as pessoas, né, que levam a essas heresias? Que tipo de gente leva a essas heresias? Não sei se vocês repararam, né? Vou deixar essa pergunta no ar. Não vou responder agora, eu respondo na semana que vem. Mas quem for esperto vai reparar
Que tipo de pessoas geraram essas heresias, né? Graças a Deus tivemos grandes pessoas aí como o monge Máximo que eu citei, São Basílio, que com sua inteligência, suas orações e sua vontade à disposição de Deus combateram esses ataques contra os dogmas da igreja. Muito bem, falei bastante e agora é o nosso momento de oração. Você pode pegar aí o seu terço, um terço comum, né, desses de 5 dezenas de Ave Marias, mas nós vamos rezar o terço de reparação pelos sacerdotes. Lembrando que esses terços alternativos, como esse terço de reparação, o famoso terço bizantino, não substituem a prática do terço mariano que Nossa Senhora indicou que rezássemos todos os dias. Lembrando que por ser um terço diferente, eu rezo um pouquinho devagar, tá? Para que você possa repetir aí da sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. No lugar do Pai Nosso, rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Nas contas da Ave Maria, por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na segunda dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na terceira dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha,
em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na quarta dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. E na última dezena, Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Amém. Deus abençoe, purifique e santifique seus sacerdotes e ajude sua igreja e seus fiéis em todos os momentos, especialmente neste, de tanta necessidade. Semana que vem, espero vocês às 20 horas aqui no Instagram novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua semana e até lá.